Ligado que no instante só a gente volta. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Bom, assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Estamos de volta no programa Norte em Ação, no nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grata satisfação estamos recebendo aqui no programa a Érica Brandt, ela que é psicóloga, terapeuta, e vai participar conosco para falar sobre violência contra a mulher. Uma das temáticas que está aí na pauta do dia, temos a Lei Maria da Penha, enfim, uma série de proteções que são caiadas aí pela sociedade, dentro aqui do Congresso Nacional também tratando dessa temática. Hoje, a nossa presidenta, né, que tem a responsabilidade maior sobre o país, também mulher, e nós queremos, é claro, conversar aqui com a Érica justamente para abordar esse tema com aquela profundidade necessária, a violência à mulher. Tudo bom? Tudo bem. Meu olá também para os ouvintes, né? E é bom estar aqui, poder contribuir de alguma forma, esclarecendo alguns pontos na área da psicologia, né? Do que reflete atualmente na mulher, né? Ainda toda a violência que ela vive no lar, às vezes até no trabalho, né? E como repercute isso para ela, como também para as crianças. É um processo muito delicado. E na própria família também. E na própria família. Né? Se a gente observa, né, se a gente olha, né, a história da humanidade, a gente tem uma ideia da primeira imagem, né, aquele homem primitivo puxando a mulher pelos cabelos, né? De uma certa forma, isso continua dentro do inconsciente coletivo, né, o domínio, né, do masculino. E a mulher, ela acaba também se mantendo muitas vezes nessa fragilidade, e ela não se dá conta, né? O cabelo é a força, a gente não fala de Sansão, então o cabelo da mulher, ele está preso nas mãos do homem, e inconscientemente a mulher vem tentando se libertar disso sem se dar conta, né? Que todo o poder dela conduzir a vida, ela ainda delega ao homem. Eu digo muito assim, anos atrás se estabeleceu para o imposto de renda homem e mulher cabeças de casal, certo? Anos. Isso é muito assim no nível de receita federal, tá? Mas a receita em casa é diferente, tá? A receita em casa, ainda a mulher, ela se manter no silêncio, ela não expressar seus sentimentos, a sua indignação, ela se submeter ao protocolo que vem de geração a geração desde aquele início, né? A gente vê um avanço em muita coisa, mas ainda nós presenciamos muita dor, né? Por estar nesse domínio ainda, a mulher ainda não se perceber como um ser inteiro. O homem, ele tem uma predominância da função psíquica, da razão, né? E a razão vem junto com a sensação, esse avanço tecnológico dos últimos 30 anos, pela sensação, o que me é desconfortável, eu já modifico, eu altero, né? E a mulher, ela tem outra função psíquica predominante, que é o sentimento. Então, se nós olharmos essa história da humanidade, nesse período todo apolíneo, a função sentimento, ela foi abafada.
Porque se alguém tem sentimento, não vai à guerra. Se alguém tem sentimento, não agride uma mulher, não agride uma criança. Mas foi uma função que foi esquecida, ela deixou de ser predominante. Então, a mulher cabe ela resgatar esse sentimento, mas ela ainda traz as marcas de alma, né? A gente diz que o corpo é o último que esquece. Então, se a menina, ela sofre alguma agressão, seja física, seja psíquica, né? Às vezes não precisa se tocar. Eu digo que a pior agressão é aquela que não se enxerga. Porque como eu vou provar que eu fui agredida? É uma agressão psíquica que vai vindo, desde lá da infância. Aí, sem se dar conta, né, como a gente tem uma história que não está resolvida lá atrás, a gente acaba construindo, né, uma família onde vai ter a mesma ferida de alma de lá da infância. Então, essa mulher ela não consegue reagir, ela continua imobilizada. Ela vê os filhos sofrendo agressão e ela continua imobilizada. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver, na antiguidade, as mulheres, né, quietas e vendo o pai agredindo as crianças. E ela sem poder fazer nada, porque a ela caberia uma outra função, né? Então ficou essa separação real, né? De que em muitas famílias a gente vê a mulher muito doce, muito protetora, com uma dificuldade de ter a firmeza dela, né? E o pai acaba assumindo somente a rigidez. No momento em que a mulher também começa a ser firme, eu acredito que o homem começa a desenvolver a sua sensibilidade, né? É que tem que ser uma coisa muito parelha, e nós estamos ainda muito em desequilíbrio. Então, há um despertar de consciência com todo esse movimento da Maria da Penha, tudo isso fantástico, levou a mulher a ela perceber que ela tem uma instituição que cuida dela, porque ela estava totalmente sem proteção, né? Dentro daquela família, muitas vezes se vai falar com a mãe, né? Vamos dizer, a avó das crianças, muitas vezes a mãe diz, olha, mas minha filha é assim, tenha tolerância, tenha paciência. Não há dos ancestrais um apoio para essa mãe mais jovem, ela se posicionar. Então, ela demora mais o processo de cura, de transformação, né? E dói você ver isso, né? Ainda em pleno 2011. Bem, doutora Érica, eu gostaria, assim, que a gente desse também as questões que a gente convive hoje no dia a dia. A senhora acabou de abordar situações da nossa cultura, da nossa tradição, e é claro que existem diferenças de gênero. Nós temos também circunstâncias dentro do mundo que diferenciam muito bem isso. Existem barreiras ainda a serem superadas. Falo assim de alguns segmentos, né, dentro da nossa Constituição, e na questão própria hoje do termo mulher, que é bastante presente dentro do nosso dia a dia, dentro do mundo ocidental. E é claro que houve um avanço significativo, houve uma troca. Eu lhe pergunto, a questão da natureza, a natureza masculina ou a natureza feminina, isso está em desequilíbrio na sua avaliação? Como é que a senhora percebe essa situação? Porque a senhora fez trouxe um parâmetro da época da construção, daquilo que se aculturou dentro de cada um de nós em termos de diferenças de sexo. Né? A submissão e a própria opressão também, que por muito tempo foi praticada, e hoje a gente vive uma outra realidade, com uma outra perspectiva, embora aí existam circunstâncias. E nessas circunstâncias, dentro da atualidade, como é que a senhora percebe essa questão que eu coloquei da natureza feminina e masculina? Eu percebo, em nível de consultório, uma mudança dos homens, a natureza masculina, eles se tornando mais sensíveis, mais afetivos, tirando a máscara de super-homem, que lhe foi exigida, né, o provedor,
que não pode sentir, que tem que segurar tudo, e é um estresse muito grande, né, para o homem, né? Ele vir, ele ter que manter toda uma estrutura, que isso já está sempre cobrado da figura masculina, né? O homem, ele é culturalmente sempre cobrado em ser aquele que está firme e forte. E, atualmente, os homens estão vivendo a dor porque percebem que não têm condições de assumir tudo. Então, ele está se dando conta que ele é um ser humano, não é um super-herói, né? E as mulheres que estavam nessa posição muito mais de passividade, elas começaram a querer uma busca de ajuda, de querer olhar essa situação dramática que se vive, né? Se a gente olha em todo, Shakespeare está em toda casa, né? E temos o perseguidor, e salvador e vítima. Então, esse drama está em casa. Felizmente, as pessoas estão começando a se dar conta, tanto o homem como a mulher, que esse mesmo capítulo, essa repetição de padrões de conduta, de reações emocionais, não são mais do seu agrado. Ele se dá conta de um vazio interno. Então, ele busca ajuda. Tanto os homens como as mulheres, atualmente, eles estão procurando um profissional para olhar as questões, olhar os conflitos, e precisa abrir para as possibilidades, porque quando nós estamos dentro de um contexto de violência, nós ficamos no estresse, né? E o estresse, ele impossibilita que a pessoa raciocine, que ela veja sob outro ângulo o contexto, porque o atrito, ele vai se repetindo pelo tempo que eu preciso para me dar conta de um insight, de eu me dar conta do que eu preciso aprender com este conflito que está constante na família. Porque a violência, quando ela explode, ela já veio silenciosa antes. Então, há na família muitas vezes uma busca de manter que tudo esteja muito bem, né? Mas na realidade há diferenças, porque tanto o homem como a mulher, eles têm situações que vivem profissionalmente durante o dia, né? E até com as suas próprias famílias, a relação do pai com o filho, da mãe com o filho é diferente, né? Quer dizer, são todos vínculos que estão sendo mexidos atualmente, para nós sairmos de uma postura de opressão, de repressão, para a cooperação. Então, essa mudança eu percebo, até às vezes no encontro com pessoas, com amigos, pessoas que eu converso, eu vejo que há uma mudança, há uma busca mais de querer se relacionar bem, menos estresse. Antes, vamos dizer, se buscava estar bem em casa e começava a correria de trabalhar. Hoje em dia, a gente trabalha demais. É tanto estresse no trabalho que todo mundo quer uma ilha em casa. Poxa, bem, eu quero chegar em casa, eu não quero mais discussões. Então, eu vejo, vamos dizer, os casais jovens, eles têm uma cooperação maior, né? Eles dividem melhor as coisas, que a minha geração já não teve essa orientação, né? Então, a gente olhar os últimos, eu trabalho há 34 anos, né? Esses 34 anos houve uma mudança significativa. Trabalhei na FEBEM, no centro de triagem, em Brasília, onde eu me formei, né? Eu trabalhava na delegacia de menores. Então, eu venho assim observando o processo da comunidade, né? O social e o indivíduo. A família, como ela estava estruturada lá, como ela está hoje. Então, se nós olharmos esse homem e essa mulher, hoje, eles não aceitam mais o que eles estavam vivendo, mas só que eles não estão sabendo como sair disso, né? Porque a vida inteira ouviram e foram estimulados a seguir um padrão. Aí você chega e diz, bem, não é mais esse padrão que eu quero. E como é que se dá conta pelo padrão? Por quê? Vem as doenças. Vem um problema psicossomático. E esse problema psicossomático, hoje em dia os médicos questionam a pessoa, mas o que você está fazendo com a tua vida que aconteceu isso, né?
Então, nós estamos tendo uma graça de, hoje em dia, muitas pessoas trabalharem dentro de uma abordagem transdisciplinar, que antigamente não havia isso, era todo mundo separadinho, né? Não via o indivíduo como um todo. Então, eu vejo, assim, uma grande saída para um caminho de harmonia, de encontro, mas ainda nos vamos nos deparar com os desencontros. Né? Nós chegamos aqui, eu estou te conhecendo hoje, você está me conhecendo hoje. Você não conhece os meus 60 anos, você está me vendo hoje, certo? Eu também não te conheço hoje. Isso acontece numa relação de par. Aí as pessoas constroem uma relação naquilo que congelou da imagem do outro. Só que cada um tem uma história que traz para essa relação. E aí vem os conflitos. E esses conflitos, se não são ouvidos, se não são conversados, com o tempo pode gerar violência, sim. Muito bem. Estamos aqui conversando com a doutora Érica Brandt. Ela está abordando um tema que realmente tem tudo a ver com a nossa atualidade, com a nossa contemporaneidade, que é a questão da mulher. A gente falava da questão cultural, nós temos também aí alguns parâmetros e alguns parâmetros que a gente pode embasar esse crescimento, e também a questão das diferenças em situações como os países islâmicos, que tem outro tipo de comportamento, a mulher tem outro tipo de atuação dentro da sociedade, e nesse sentido, assim, eu vejo que dentro do Ocidente houve um progresso bastante grande nesse aspecto. Em contrapartida, observamos também a questão da desagregação das famílias e, por consequência, a violência também gerada aí, provavelmente dentro dos fatores. Aí eu provoquei a questão da natureza feminina e da natureza masculina, até para a gente poder dizer, porque o pessoal que está nos ouvindo lá, colocando essa situação na prática, eu gostaria assim que a senhora desse um foco especial na questão essencial com relação ao que desencadeia essa violência à mulher e dentro da família. A mulher, ela assumiu vários papéis, tá? Principalmente pelo avanço industrial, hoje em dia ela assume todas as áreas. Ela entrou num estresse muito grande que perdeu a conexão com a essência dela. A essência da mulher é cooperação, não competitividade. Mas, se nós olharmos, vamos dizer, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu me lembro quando houve um grande índice de desemprego em bancos, né, aqui no Rio Grande do Sul. E muitas mulheres que até então elas não se preocupavam com a manutenção da família, elas tiveram que ir para o campo de trabalho. E os homens passaram a ficar em casa. Tá? Então, a mulher ela não estava adaptada a nada. Aspectos financeiros ela nunca soube lidar, né? Este grupo, de uma hora para outra, que teve que enfrentar. Então, ela não soube nem conversar com o parceiro para pedir para o parceiro cooperação. Porque isso já vem dentro da natureza da mulher, da educação da mulher. A mulher ela é educada desde pequena a tudo, administrar a casa, ajudar a mãe, fazer isso, fazer aquilo para a cozinha. Ela entra no roldão. O filho, não. Porque até o filho, como ele tem um princípio da razão mais desenvolvido, o homem, entendeu? Ele é mais objetivo nas coisas, entendeu? E a mulher, ela precisa aprender a pedir, sabendo pedir a cooperação, mas entrou num roldão de competitividade e de individualidade. Então, nós temos nas famílias, muitas famílias, o casal, o homem e a mulher, sobrecarregados de tarefa. E as crianças presas à televisão, né, aos jogos, né? Não há mais a convivência familiar. Cada um tem um horário, né? Desagregou a família. Aí vem toda a questão de crianças muito mais sensíveis, né? E que houve uma postura em muitas famílias em admirarem demais os filhos e perderam a autoridade dos filhos. Então, nós temos uma situação familiar onde pais perderam a autoridade dos filhos, os filhos mandam nos pais, os pais, cada um preocupado com a sua situação de contribuição financeira,
e a mulher perdida nesse contexto de quem realmente ela é, porque ela saiu de um ponto em que era totalmente colocada, voltada para a família, para um outro de ser aquela, e muitas mulheres hoje ganham mais do que os homens e trabalham muito para poder fazer o sustento familiar, e isso acaba criando ressentimentos, mágoas, né, que são aquelas coisas que saem de faísca, né, porque não se conversa, não se fala de como está se sentindo, porque o mental fica mais predominante. Então, a mulher, ela passou a ficar muito, eu digo, um disco rachado na mente, em que ela fica pensando, ela mesma se pergunta, ela mesma se responde, e fica num ciclo de estresse muito grande, e não se dá conta que ela tem um companheiro, e que precisa conversar com esse companheiro, e pedir cooperação, né? Quer dizer, toda a comunidade que trabalha com o diálogo, ela tem uma cooperação, mas isto se perdeu na família, porque se entrou num processo muito de trabalho, que eu estava te dizendo antes, se trabalha muito e se convive pouco, se chega em casa exausto, né? E a mulher então assume o resto e não diz, olha amor, dá para você ficar um pouco com as crianças, dar alimentação para as crianças, que eu quero tomar um banho, eu quero fazer isso, aquilo, quer dizer, ensinar ao homem a participar, porque o homem é muito importante na formação das crianças, ele precisa estar presente. Isso é o desenvolvimento tanto do hemisfério esquerdo e direito. Se só a mulher educa, não é uma boa formação. Então, é um desafio atualmente da mulher ela possibilitar que o homem participe. Não é porque ela deslanchou profissionalmente que vai depreciar a figura paterna dentro de casa. Tá? Quer dizer, cada pessoa está com suas frustrações, né, por essa mudança muito rápida que nós vivemos, mas não conversamos, não esclarecemos para o outro. Né? Então, isso eu acho um aspecto muito delicado nas estruturas familiares atualmente, a falta de encontro e diálogo. Se fala quando tudo já explodiu. Quer dizer, o filho já está na violência, na droga, no roubo, né? O casal já perdeu qualquer possibilidade de diálogo, de encontro, aí se dão conta. Que realmente é uma situação que nos pede muita reflexão. E por falar em reflexão, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista, nos minutos finais, eu gostaria que a senhora desse a sua contribuição, pela experiência que tem. Como se pode reverter essa situação? De que maneira a senhora vislumbra uma solução para esse problema? Diálogo. O mais importante é dialogar com os filhos, não esperar que o problema venha, né? Eu aprendi isso muito com meus 2 filhos, né? Eu tenho mais 2 netas, e o melhor que se faz é ir conversar. Antes que o problema venha, perceba qualquer alteração, estar disponível, né? Ter um tempo, mesmo com todas as atividades, a mulher ter um tempo para si, em primeiro lugar, porque ela existe, certo? Para depois estar disponível para o outro. E tem uma coisa que eu estava pensando agora de manhã, né? As mulheres amamentam, mas elas, para amamentar, precisa ter toda uma mudança física, não é assim, vão amamentar. Então, existe um contexto, né, para acontecer isso dentro dela e ela poder nutrir o outro. Significa o quê, a meu ver? Primeiro eu tenho que fazer todo um movimento interno comigo mesma. Depois que eu estou bem, aí eu posso nutrir o outro. Então, o espaço do outro, ele precisa estar considerado na minha vida. Mas eu também, na relação, eu preciso ter uma boa relação comigo mesma. Então, eu me dar conta dos meus limites, colocar para o parceiro, para os filhos, até onde eu posso ir, até onde eu me violento, tá? Porque
Se a gente olhar, a gente olha a violência externa e não nos damos conta o quanto a mulher hoje em dia, ela se violenta, ela absorve muitos papéis, ela absorve muitos compromissos e estoura o quê? Câncer, que a gente vê muito, mulheres com problemas cardíacos, né? Gastrite, assim, uma coisa constante, as mulheres fumam, que é uma coisa imensa no Rio Grande do Sul. Quer dizer, alguma coisa eu estou fazendo para me destruir e não me dou conta. Então, a mulher, em primeiro lugar, ela precisa olhar para ela, parar de se violentar, observar onde eu me violento, onde eu faço coisas que me são desconfortáveis depois. A partir daí, então, eu olhar para o outro, porque eu vou poder ser um exemplo para o outro no cuidado. Senão o filho vai dizer: mãe, mas você fala isso para mim, você faz assim, assim, assado? Como que eu vou poder te seguir? Então, a mulher, ela é educadora, ela é a transformadora de consciência, ela traz essa bagagem dentro, ela traz as virtudes e os valores, mas ela precisa, em primeiro lugar, acessar isso dentro dela. Então, essa é a minha mensagem, que a mulher aprenda a não se violentar, a se ouvir e dialogar, possibilitar o diálogo dentro da família. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação da doutora Érica, né, trouxe informações realmente especiais, um olhar bem diferenciado dentro da sua área, da psicologia, e trazendo, evidentemente, para dentro do programa a contribuição da sua experiência, aí, dando dicas importantes, dizendo que o diálogo é fundamental. Então, doutora Érica Brandt, muito obrigado pela participação. Você que está ligado com a gente no canal 6 da NET, vai também aí na rede mundial através da poatv.org, e fica aquele convite especial para você continuar ligado, que num instante só a gente volta. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta, um programa Norte em Ação, mais uma vez aí dentro do nosso quadro Entrevistas Especiais, trazendo um tema que é muito pertinente à atualidade e que gera algumas polêmicas também. Estou recebendo hoje aqui dentro do programa o vereador Adelicel, ele que é natural lá de Santa Catarina, no município de Palhoça, distrito de São Bonifácio, radicado aqui em Porto Alegre desde 1973. E, é claro, vai conversar conosco aqui sobre a criação dessa Secretaria Especial dos Direitos Animais. Tudo bom, vereador? Tudo bem. O tema dos animais é um tema que tem relação com o conjunto da cidade de Porto Alegre, como de qualquer cidade do país e do mundo, porque hoje as pessoas têm por hábito ter os pequenos animais em casa, né, animais domésticos, animais de estimação. No entanto, hoje nós temos uma proliferação muito grande de cães e gatos pelas ruas, abandonados, com um profundo sofrimento. E aqui em Porto Alegre nós temos uma agravante, que é a questão das carroças, né, puxadas por cavalos. Nós já temos uma legislação que tem mais de 2 anos, que nós já deveríamos ter iniciado o fim gradativo das carroças. Eu fiz um projeto de lei que virou lei, que exige que a municipalidade faça uma reinserção das pessoas, dos carroceiros, dos carrinheiros, noutra atividade produtiva, e hoje nós teríamos condições de estar empregando todos os carroceiros de Porto Alegre na construção civil e em outros serviços. No entanto, essas pessoas não foram capacitadas para tal. E o que nós queremos? Nós queremos que nesse projeto que foi enviado pelo Executivo fique mais claros as suas funções. Nós faremos uma emenda, por exemplo, para deixar claro que a função primordial é a castração dos animais, porque isso é uma atividade permanente, não é circunstancial. Nós temos que manter isso, bem como a questão da vacinação.
Felizmente, sobre a vacinação, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, o Sindicato Rural tomou a iniciativa de uma parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura de fazer a vacinação contra a raiva, incluindo aí já os cachorros. Então, isso já é uma iniciativa importante. No projeto também não fica claro no conjunto dos servidores que serão contratados que tem que ter um número específico, ou pelo menos que tenha a profissão de veterinário. Isso tem que ficar claro no projeto, porque o cuidado com os animais, ele parte inicialmente deste profissional da saúde, que é o veterinário. Realmente, são situações assim que o povo todo se pergunta, né? Justamente a maneira que isso vai ser implantado. O senhor falou da questão da transição e que ainda nada estaria sendo feito, né? Justamente para que isso ocorresse dentro do período, inclusive, que é proposto pela própria lei. E, na sua opinião, como é que o senhor está observando essa movimentação? Que o senhor já faz uma crítica contundente nesse sentido. O que deveria ser feito para que isso se processasse e atendesse, evidentemente, àquela expectativa? Não, nós temos uma compreensão de que é possível aprovar esse projeto com as mudanças que têm que ser feitas, mas tem que ser algo pé no chão. Como você bem salientou, não adianta nós termos uma lei que ao longo dos 8 anos se termine gradativamente com as carroças e passa 2 anos e meio e praticamente nada foi feito. Então, a lei seria uma lei morta. Não adianta criar uma secretaria e ter vários cargos, porque nós teremos gastos com isso. Nós achamos que 8 cargos de confiança são demais, não é necessário. É uma pequena secretaria, uma secretaria operativa. Se eu fosse prefeito, eu faria uma comissão, um comitê interno na prefeitura, onde várias secretarias se juntariam para fazer esse processo. Agora, eu não vou votar contra simplesmente por votar contra. O prefeito acha que este é o meio de fazer a proteção aos animais. Tudo bem, aprovaremos, mas com estas precisões, porque nós precisamos cuidar da questão pública. Nós não podemos gastar dinheiro inutilmente com cargos e funções quando falta exatamente o dinheiro para a castração, que tem um custo a castração. Mesmo que fosse feito por profissionais da própria prefeitura, mas creio que num primeiro momento terá que fazer parcerias com organizações não governamentais, com a Associação dos Veterinários de Animais de Pequeno Porte. Nós temos uma associação de veterinários que cuidam basicamente de pequenos animais. Então, nós temos uma sociedade que já está mobilizada em torno do bem-estar animal. É preciso criar uma confluência de interesses e de ações. A proposta realmente, se não tiver esse embasamento e se não tiver todo esse cuidado, como o senhor disse, né, a lei acaba se tornando inócua, né? E, de fato, é algo que deve acontecer, até porque a gente tem percebido a questão de maus tratos com esses animais, em especial, porque não há um cuidado maior, tem uma preocupação, né, por parte do Poder Executivo no sentido de realmente coibir essas ações, até porque a fiscalização também é complicada. E nesse aspecto, vereador Adelir, a questão dos maus tratos, porque existe legislação pertinente nesse sentido, tá, que já prevê alguma coisa nesse sentido, e a proposta dessa secretaria seria complementar? Exatamente, nós não temos uma cultura do bem-estar animal no conjunto da sociedade. Isto é, normalmente, algo que diz respeito a quem tem animal, que gosta de animal. Mas eu posso não gostar de muitas coisas, eu posso não gostar de futebol, mas eu não posso ser violento contra pessoas que praticam o esporte futebol, né? Eu não posso chegar e fazer um ato de vandalismo contra uma coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu posso não gostar de um monumento, mas eu tenho que respeitar esse monumento. A mesma coisa o animal. E o que hoje acontece? Nós não temos essa cultura, temos que criar essa cultura. A Secretaria poderá ser um bom elemento se fizer um trabalho junto à Secretaria de Educação do município, para que em cada escola infantil comece esse trabalho. E depois é o trabalho com as associações de moradores. Como é que nós vamos fazer um processo de vacinação e de castração numa periferia se nós não tivermos um vínculo forte com a associação de moradores? Porque esses animais têm que ser pegos, esses animais têm que ser tratados, e nós temos que mostrar para a população também que o animal doente, ele é um transmissor de doenças, é fácil essa transmissão. E
A questão dos maus tratos também acontece com pessoas que às vezes até gostam de animais. É que não adianta ficar acumulando dezenas de gatos, de cachorros dentro de um apartamento. Isso tem um sofrimento animal, os animais não podem ficar dessa maneira amontoados. Então muita gente acha que protege os animais juntando pura e simplesmente os animais. Eu tenho visto coisas degradantes nesse sentido. Não, nós temos que fazer política pública. Nenhuma pessoa individualmente vai resolver o problema do bem-estar animal. Por mais que eu esteja empenhado e eu seja vereador, isso é uma questão global da sociedade. Tem que ganhar a sociedade para cuidar bem dos seus animais. A começar em Porto Alegre, eu diria, com os cavalos. Primeiro tem que fazer com que essas pessoas tenham consciência de que aquele cavalo é fundamental para o seu ganha-pão. Portanto, tem que cuidar bem dele, tratá-lo bem e colocar ferradura, fazer a vacina, fazê-lo descansar quando tiver que descansar, não ficar carregando uma carroça morro acima, como a gente vê subindo ladeiras em Porto Alegre. Então, esses cuidados nós temos que ter. Muito bem, estamos conversando aqui com o vereador Adelicel sobre a questão aí da criação da Secretaria Especial dos Direitos Animais e, de fato, uma preocupação muito pertinente com aquilo que nós vivenciamos aqui no nosso dia a dia e deparamos dentro da nossa cidade com as questões de maus tratos e também com essa população que contingencialmente vem crescendo gradativamente e de maneira desordenada. E nesse aspecto, vereador, eu gostaria também de colocar aqui para o público que nos acompanha nesse momento, o que essa secretaria pensa no sentido, por exemplo, dessa proliferação. O senhor falou na questão de se preocupar, inclusive, em restringir, através de um processo que usualmente se faz, mas não com a intensidade necessária, que é a castração. E, de outra parte, nós temos também situações que há pouco a gente conversava, daqueles animais que são abandonados, inclusive animais de raça. E de que maneira a Secretaria vai trabalhar com esta situação? Esse ponto não está muito claro no projeto e nós vamos fazer uma emenda. Eu já falei isso para o prefeito, que eu pretendo fazer uma emenda muito clara e precisa que ajude a melhorar o projeto. Que o objetivo básico dessa Secretaria é a questão da castração, é a garantia da não proliferação desenfreada de animais. Os animais têm que existir tantos quantos a natureza suporte, tantos quantos as pessoas queiram ter e adotar. Por isso que nós sempre nos colocamos contra essa história de animais de raça, venda de animais, porque o animal, não importa a raça que seja o animal, o cachorro tem o mesmo tipo de carinho pelo dono, independentemente da sua raça. A questão da venda dos animais, dessas feiras de venda de animais, é que as crianças levam seus pais e ficam com tal aporrinhação para cima dos pais. Tal é a pressão que os pais compram esses animais são pequenos quando são comprados, vão crescendo e a criança, tal qual um brinquedo, vai se afastando do animal. Depois o animal começa a incomodar em casa, e aí as pessoas abandonam os animais. Chega o verão, as pessoas vão para a praia, largam no Parque da Redenção, na Harmonia, quando não largam na beira da estrada. Isto é um absurdo, porque você tira esse animal do hábitat natural, que estava em convivência familiar, e joga para a rua. Então isso é inaceitável. Então os objetivos, as funções da Secretaria têm que ficar muito claras e definidas no projeto de lei. Como tem outros pontos que eu já falei que nós vamos mexer. Nós vamos diminuir o número de casos de confiança para que o dinheiro público seja investido exatamente em castração e vacinação. Na composição de servidores, que fique claro a contratação de veterinários, que são os profissionais mais importantes no trato com os animais. De fato, realmente é uma preocupação bastante importante e pertinente a questão da criação da Secretaria, que eu gostaria agora, estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista, que a gente colocasse assim os pontos fundamentais desse projeto, na sua opinião, é claro, e o senhor já fez as considerações com relação àquilo que o senhor observa que seja necessário, fazer melhoramentos. Mas, na essência, assim, dentro dessa Secretaria,
Com que olhos o senhor observa essa proposta? Primeiro, porque eu vejo que a sociedade, o mundo, ele é composto de seres vivos. O animal é um ser vivo como o homem, como as árvores. Então nós somos um todo, então temos que ter cuidado. As pessoas dizem, mas gastar dinheiro com bicho quando precisa cuidar de criança? Não, nós vamos continuar cuidando de crianças e devemos continuar investindo mais dinheiro, por exemplo, com as crianças, com a saúde, com o meio ambiente, com a assistência social. Mas é possível pegar uma pequena parcela desse dinheiro de forma muito cuidadosa, com menos cargos de confiança, com controle efetivo sobre os seus gastos e fazer castração dos animais. Vai ter menos bicho na rua, vai ter menos proliferação de doenças e nós vamos ter um mundo muito mais em harmonia. É a mesma coisa que eu falo das árvores em Porto Alegre. Qual é o grande problema? Não se faz uma poda preventiva, depois se gasta um monte de dinheiro porque caiu uma árvore por cima de 5 carros, por exemplo, na Praça da Matriz. Se tivesse feito um projeto, como nós insistimos, levamos para a Prefeitura de podas preventivas, inclusive nesses lugares tem mais aglomeração de árvores que são em algumas praças, nós não teríamos esse problema, gastaríamos muito menos dinheiro. Se nós fizermos uma boa fiscalização como cidadãos, e eu como vereador que tenho a necessidade primordial, antes de fazer uma lei, fiscalizar o executivo, nós chegaremos a bom termo. Muito bom. Então, eu conversei aqui com o vereador Adelicel, quem agradecemos muito aí pela participação dentro do programa, trazendo informações sobre a criação dessa secretaria aqui em Porto Alegre, uma secretaria especial dos direitos animais, né, dando esse foco específico que a gente está realmente procurando conduzir, inclusive dentro daquele trabalho que a gente traz aqui para você também, as instituições que estão aí também se organizando e trabalhando no sentido de colaborar, né, com esse processo todo, para que os animais tenham aquele carinho devido, como aqui o vereador aqui falou, são seres vivos, né, que estão aí presentes dentro das nossas casas e nas nossas ruas também, e em particular nesse aspecto tem de ser cuidados. Então fica aí o nosso convite para você manter a sintonia, que num instante só a gente volta. Dito isso, eu gostaria de agradecer, então, a professora Isabel vai fazer a apresentação, né, dos representantes das várias instituições, mas desde já agradecer às instituições que se colocaram como parceiras dessa iniciativa. Ao mesmo tempo, esses tiveram ao nosso alcance retribuir de alguma forma esta vinda à nossa instituição, nós nos colocamos à disposição. E desejamos que esse momento seja realmente muito rico para todos, como instituições e ao mesmo tempo como alunos, na expectativa de um ingresso nas instituições de ensino superior. Estamos de volta com o programa Norte em Ação, diretamente aqui do Centro de Ensino Médio Pastor Domes Unidade Higienópolis, dando continuidade àquele trabalho que a gente faz dentro do quadro Educação e, é claro, o Sistema Domes de Ensino sempre trazendo informações e inovando, né? Na verdade, agora promovendo uma série de palestras, o jovem na universidade,
palestra, né, que hoje essa turma que você acompanha, inclusive nas imagens, aí recebe informações, interage e participa. E nesse sentido, para falar sobre esse momento, estou recebendo aqui o diretor da unidade, o Otto Hermann Green, que mais uma vez nos alegra aqui com a sua participação dentro do programa, em especial para falar dessa série de palestras que realmente propõe algumas intervenções importantes dentro da preparação do jovem para a universidade. Tudo bom? Tudo bem, César e amigos do Norte em Ação. Sem dúvida alguma, para nós, como instituição, esse é um momento significativo. Haja visto a preparação do jovem para a universidade, que no primeiro plano nos remete a pensar em ensino médio, mas como instituição nós temos um compromisso desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. E objetivando, sem dúvida alguma, que o nosso aluno não seja apenas mais um aluno na universidade, mas que ele possa sim ser um aluno diferenciado e provocar aquela discussão, a reflexão em termos de pensar a universidade, o mundo de uma forma diferenciada. Esperamos, acreditamos na capacidade, no potencial do jovem, mas ao mesmo tempo precisamos oportunizar e motivá-lo para que ele possa agir e ser um aluno diferenciado, não fazendo a mesmice, mas procurando ser um aluno destacado dentro dos demais, levando o nome da instituição, ao mesmo tempo pensando em termos de melhoras, em termos de um jovem por si tem como objetivo revolucionar o mundo. Bom, é importante que essas instituições possam estar auxiliando para que, se não consiga revolucionar, mas pelo menos possa fazer com que hajam melhorias. Muito bem, realmente a gente percebe, né, a proposta, inclusive a estratégia que estão adotando nessa série de palestras, promovendo inclusive algumas mudanças de comportamento na questão da postura, os requisitos, inclusive procurando também fazer com que a escola e as famílias, né, estejam presentes desse processo. Nesse sentido, assim, o que a gente poderia colocar e acrescentar nessa situação, que é o bojo, né, dessa proposta? Sem dúvida alguma, aquilo que eu comentei há pouco, a necessidade de um preparo. Não é só no momento de ingressar na universidade que o jovem vai se deparar com a necessidade de ter uma postura, de ter um compromisso, uma responsabilidade, uma maturidade com aquilo no qual ele está buscando em termos de formação profissional. Então, a necessidade de uma estrutura organizacional a partir da família, contando com o apoio da escola e posteriormente da universidade, é que vai fazer com que esse ciclo se complete e ele seja, enfim, uma pessoa preparada, é lógico, através de muita dedicação, muito estudo, buscando ser um profissional bem preparado e com isso, desempenhar o seu papel da melhor forma. Muito bem, conversei com o diretor da unidade Higienópolis, Otto Hermann Green, a quem agradecemos aí pela participação e, é claro, o convite para você manter a sintonia. Em seguida a gente volta aí com mais informações aqui no Centro de Ensino Médio Pastor. A sua carreira, ou ele entende os momentos e a forma que ele vai semear e plantar, ou ele vai ter maiores dificuldades para colher depois. Nós temos 5 turmas formadas nesse curso. Não pode ser pura coincidência. Tanto conosco quanto nas outras faculdades, vocês vão depositar o sonho da vida de vocês. E aí, quando a gente fala em sonho da vida de vocês, o bicho começa a pegar. Porque, primeiro, o que eu quero? Eu quero fazer medicina. A minha colega da PUC, que vai ser professora do meu filho, que entrou na medicina esse ano. Eu estou muito feliz com isso. Está vendo essa flor? Ou melhor, esse jardim? Ele não ficou bonito por acaso. Para crescer assim, foi preciso muitos cuidados. Florzinhas precisam de água, luz e carinho. E não por um dia ou 2, mas sim pelo ano inteiro.
É isso que a Santa Zita de Luca faz há mais de 30 anos. Ela cuida, ensina e auxilia na educação e desenvolvimento de centenas de crianças e adolescentes. E com sua ajuda, pode crescer ainda mais. Acesse www.santazitadeluca.org e faça sua doação. Nossas florzinhas agradecem. Obrigado! Bem, a expectativa, então, com relação da universidade e em relação a vocês. Eu fui professora da URGS durante 25 anos e sou professora da PUC há 10 anos. Desculpa eu te ficar te alugando agora. Não é nada. Se tu fizeres a conta, são 600 questões no ano. Aqui, no Centro de Ensino Médio Pastor Gomes, unidade Higienópolis. E agora, com a grata satisfação, a orientadora educacional Isabel Kerr Lopes participa com a gente também para falar desse momento e dessa série de palestras que eles estão propondo aí para preparar o jovem para ingressar na universidade. Tudo bom, Isabel? Tudo bem, mais uma vez estamos aqui conversando acerca de profissionais, de profissões, mercado de trabalho e vestibular, né? Mas é muito bom, nós fizemos essa fala inaugural, trazendo representantes de diversas universidades, onde eles colocaram para os alunos o que eles esperam do jovem que ingressa e como é feito todo um processo. Por exemplo, os alunos logo querem saber se vão conseguir monitoria, estágios, e eles conseguiram esclarecer muito bem dentro da área federal, da área pública e também da área privada. Muito bem, Isabel. A gente está acompanhando aqui, inclusive, a interação que houve, dos alunos junto aos convidados, das universidades que fizeram presentes nesse espaço aqui que foi aberto, Nesse sentido, assim, como é que tu percebe essa interação, a motivação do jovem nas suas perguntas e para que a gente possa, inclusive, compartilhar com o pessoal aí que nos acompanha nesse momento? Bom, eu também estava um pouco receosa que daqui a pouco os alunos não gostassem e tudo mais, mas eles vieram já me dizer que adoraram e agora é aberto um circuito de palestras e eu confesso que eu fiquei muito satisfeita, orgulhosa, por que não dizer, das excelentes perguntas, questionamentos que os nossos alunos fizeram aos palestrantes. Foi muito bom vê-los e isso nos deixa assim como pais orgulhosos, desses nossos filhos, sabendo falar, sabendo se dirigir a dúvidas que eles têm, se dirigindo a pessoas que poderão responder muito bem para eles. Realmente, Isabel, a gente que acompanha aqui toda a sistemática, inclusive as estratégias estão sendo adotadas nesse sentido. Existe a Feira das Profissões, existe o Projeto Sombra, onde os alunos acompanham os profissionais. Temos agora uma preparação dentro dessa série que está sendo proposta, que vocês agora estão dando início. E nesse sentido, assim, o que mais podemos esperar em termos de novidade, em termos de interação, junto a esses jovens que estão aí se preparando aí para se profissionalizar, para ganhar o mercado de trabalho. Bom, além disso, desse circuito de palestras, nós teremos 2 manhãs de feiras das profissões, mas com o intuito das universidades virem até aqui. Nós temos a orientação vocacional aqui dentro da escola, ministrada por estagiários de psicologia, sobre a minha assinatura. E nós temos também ainda os passeios, como eles dizem, as visitas às universidades, onde eles têm um conhecimento in loco daquilo que eles vão provavelmente assistir às aulas futuras. Também nós temos um professor de um curso de letras, já se ofereceu, nós vamos fazer uma visita, eles terão uma aula de literatura muito interessante para o pessoal que tem interesse na área de letras, tá? Então a gente sempre que pode, a gente pede auxílio aos pais, pede auxílio a amigos que abram algumas portas para que os nossos alunos possam, quanto mais vivenciarem isso, melhor vai ser, porque eles não vão chegar, vamos supor, de olhos vendados. É claro, aqueles alunos que não querem participar de nada, porque às vezes não é sempre no turno da manhã, então é fora da sala de aula, é fora do horário escolar, eles vão à tarde. Então há alunos que não têm esse interesse. Mas eu acho que hoje, com a palestra, com a fala, bate-papo que nós tivemos aqui hoje, alguns vão começar já a perceber que eles já deviam estar mais mobilizados.
Muito bem, então conversei aqui com a Isabel Kern Lopes, orientadora educacional aqui do Centro de Ensino Médio Pastor Domos, unidade de Higienópolis, nós estamos hoje aqui.